Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós estamos no vídeo 2 do capítulo 23. Lembre-se, já terminamos o capítulo 23 no vídeo passado, mas eu quero ler uma passagem bem interessante com você, né? Por dois motivos. Eu vou ler essas passagens, né? Primeiro, para que a gente conheça efetivamente a morte desses grandes homens. Segundo, porque são livros, as descrições em si são livros que o Machado de Assis certamente leu. E lembre-se que eu sempre convido você aos poucos fazer as leituras que o Machado de Assis fez. Não aquela leitura fria, acadêmica, que busca só pontos de convergências para falar, olha, isso daqui o Machado de Assis usou aqui, isso daqui o Machado de Assis usou aqui. Não desse modo. Isso é muito bom se você trabalha com a universidade, né? Mas a minha proposta aqui é uma leitura mais quente, ou seja, o Machado de Assis é alguém que nos recomendou um livro e a gente vai ler o livro como o Machado de Assis leu o livro. O Machado de Assis, eu te garanto, não leu, por exemplo, Platão, procurando, o que vai ter na minha obra? Isso aqui vai ter na minha obra? Isso aqui vai ter na minha obra? Não. Ele leu Platão como uma realidade, a descrição da morte de Sócrates, como uma realidade efetiva. Eu te garanto, senão o Machado de Assis não seria o Machado de Assis, ele se deixou impregnar por aquela história, talvez tenha se emocionado com aquela história, ele se deixou impactar por aquela história, e aí depois, talvez sem perceber, aquilo entrou na obra dele, né? Então, vamos ler o que o Machado de Assis nos indica, como ele mesmo leu essas coisas, né? Bom, então vamos lá. Morte de Sócrates. Mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém o sabe, exceto os deuses. Isso foi o que Sócrates disse, né? Eis a hora. Lembre-se como o Brás Cubas se referiu à morte de Sócrates. É uma morte austera, né? Ao se dirigir aos atenienses que o julgaram, Sócrates disse que lhes era grato e que os amava, mas que obedeceria antes aos deuses do que a eles, pois enquanto tivesse um sopro de vida, poderiam estar seguros que ele não deixaria de filosofar, tendo como sua única preocupação andar pelas ruas a fim de persuadir seus concidadãos, moços e velhos, a não se preocupar nem com o corpo, nem com a fortuna, tão apaixonadamente quanto com a sua alma, a fim de torná-la tão boa quanto possível. Lembre-se que Sócrates foi acusado de perverter a juventude, e se eu não estou enganado, ele teria que jurar que nunca mais ensinaria filosofia, né? Perceba, não há aqui uma raiva no Sócrates, não é desespero no Sócrates, é mais ou menos assim uma fatalidade. Então ele nem acusa tanto assim os atenienses. Eles falam, olha, talvez vocês estejam querendo manter a ordem, eu até compreendo isso, mas servir a Deus, servir a voz da minha consciência, servir aquilo que eu sei que é o que é certo. Estou usando vários termos porque talvez você não goste de um te assuste, então o outro fica melhor, né? Então, servir aquilo ao propósito ao que eu fui chamado, servir a minha sinceridade, querendo ou não, é muito mais importante do que servir a vocês, né? Então, antes a morte do que eu não fazer o que eu deveria fazer. Então, mais ou menos parafraseando a Bíblia, o que adianta se eu ganho o mundo inteiro, eu ganho a minha salvação, os respeito dos atenienses, mas eu perco a minha alma, né? Eu perco a minha dignidade nesse sentido. Platão, no seu livro Fédon, assim narrou a morte do seu mestre. Depois de assim falar, levou a taça aos lábios e com toda a naturalidade, sem vacilar, nada, bebeu até a última gota. Até esse momento, quase todos tínhamos conseguido reter as lágrimas. Porém, quando o vimos beber, é claro, a gente está falando do veneno, cicuta,
e que havia bebido tudo, ninguém mais aguentou. Eu também não me contive, chorei a lágrima viva, cobrindo a cabeça, lastimei o meu infortúnio. Sim, não era por desgraça que eu chorava, mas a minha própria sorte por ver de que espécie de amigo me veria privado. Critão levantou-se antes de mim, por não poder reter as lágrimas. Apolodoro, que desde o começo não havia parado de chorar, pôs-se a urrar, comovendo seu pranto e lamentações até o íntimo de todos os presentes, com exceção do próprio Sócrates. Que é isso, gente incompreensível? Perguntou. Mandei sair as mulheres para evitar esses exageros. Sempre soube que só se deve morrer com palavras de bom agouro. Acalmai-vos, sede homens! Ouvindo-o falar dessa maneira, sentimos-nos envergonhados e paramos de chorar. E ele, sem deixar de andar, ao sentir as pernas pesadas, deitou-se de costas como recomendara o homem do veneno. Este, a intervalos, apalpava-lhe os pés, as pernas. Depois, apertando com mais força os pés, perguntou se sentia alguma coisa. Sócrates respondeu que não. De seguida, sem deixar de comprimir-lhe a perna, do antelho para cima, mostrou-nos que começava a ficar frio e enrijecer. Então, a frieza da morte começava nos pés e ia subindo, né? Apalpando mais uma vez, declarou-nos que no momento em que aquilo chegasse ao coração, ele partiria. Já se lhe tinha esfriado quase todo o baixo ventre, quando, descobrindo o rosto, pois o havia tapado antes, percebeu a cena. Sócrates começou a andar, falou, repreendeu, vamos parar com essa histeria aí, vamos ser homem, né? Deitou, cobriu o rosto e ficou esperando, né? Mas em um determinado momento, onde que eu estava aqui? Chegasse ao coração, tá. Quando descobriu o rosto, pois havia o tapado antes, e disse, e foram essas suas últimas palavras. Critão, exclamou ele, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueça de saldar essa dívida. Assim farei, respondeu Critão. Vê se queres dizer mais alguma coisa. A essa pergunta já não respondeu. Decorrido mais algum tempo, deu um estremeção, ou seja, o seu corpo estremeceu, o homem o descobriu, tinha o olhar parado. Percebendo isso, Critão fechou-lhe os olhos e a boca. Tal foi o fim do nosso amigo. Do homem, podemos afirmá-lo, que entre todos o que nos foi dado conhecer, era o melhor e também o mais sábio e o mais justo, né? Bom, isso está, como eu já falei, no Fédon de Platão, né? Bom, eu já ouvi gente tentando interpretar essa história do galo aí como ironia, né? O Sócrates irônico. Eu não sei, eu acho que a cena não é construída desse modo. Eu acho que, primeiro, ele queria mostrar que não era tudo isso que as pessoas estavam pensando ali. É claro, é a morte, é uma coisa importante, né? Afinal de contas, a morte define para onde a gente está indo, né? Mas não é isso para grande desespero. Então ele mostra essa honra dele, esse autocontrole, né? Ele não se entrega ao desespero, à histeria, como os amigos dele estavam fazendo. E mostra que, bom, nunca é tarde para você fazer uma coisa certa, né? Então, poxa, tá devendo aquele galo, é uma coisa insignificante, mas o meu desespero perante a morte tem que ser menos insignificante. Então, olha, não esqueça de pagar o galo que nós estamos devendo. Próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a morte de Catão, que eu acho que é um pouco... Bom, é diferente. Vamos colocar assim.